Oi, tudo bem? Eu me chamo Jean Paul, sou aqui do canal Costura Empreendedora. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. E nós viemos hoje aqui um bate-papo bem bacana a respeito de um assunto que nos incomoda bastante. Hoje a gente está gravando junto aqui, eu e a Ju, né? Para quem não conhece, a Ju, Juliana Lopes, né? Ela, minha noiva, além de minha noiva, é uma grande modelista e a gente vai bater um papo aqui a respeito de conserto de roupa, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, sempre quer saber como começar. E nós elaboramos aí 10 dicas, né? 10 coisas importantes para a gente poder conversar. Para você que já trabalha ou você que quer começar a fazer conserto, ter uma ideia do que é importante ver. é, e não vamos ter muitas delongas nisso aí. Mas acompanhe até o final e veja todas essas dicas. É importante para você perceber se é isso mesmo que você quer ou se você realmente é para isso. O que que você pode trazer do concerto, o que que eu já vi, contar alguma experiência. A Ju vai contar alguma experiência que ela já teve também, né? Nós temos bastante experiência no vestuário, já tem um longo tempo aí, já tem mais de uma década. E vamos começar. A gente separou uma lista, né? Por que eu comecei a fazer concertos, né? No caso, você que tá querendo fazer concerto ou já faz concerto, por que que você começou? O que que a gente pode falar a respeito de por que que você começaria a fazer concerto? Dá uma dica aí, amor. O que que levaria alguém a fazer concerto? Um exemplo. Geralmente o pessoal que costura começa com conserto, né? A grande maioria que a gente tem visto. Uhum. Geralmente é porque precisa ou complementar a renda, ou às vezes precisa de dinheiro mesmo, a pessoa não trabalha e ela começa geralmente pelo conserto, acreditando que seria um caminho mais fácil para a costura, né? Às vezes tem uma máquina ali parada, por necessidade, geralmente é por necessidade, né? Sim, é interessante. Então, o que que eu pensaria? Por que que eu começaria a fazer concerto? Tem muita gente que fala o seguinte, eu já trabalho na área da confecção, eu já trabalho, presto serviço para alguém, quero sair desse trampo, tal, quero começar a trabalhar por conta. Às vezes, os finais de semana ou à noite, quando chego do serviço, começo a fazer algum trabalhinho ou outro, né? Até para aprender a trocar um zíper, fazer uma barra. E é um serviço que começa a dar bastante resultado e vem uma demanda bem legal. Mas é importante observar que essa primeira dica, você precisa saber o porquê que você começou, até mesmo porque o segundo tópico, você precisa saber se ele é temporário e se você tem um plano de mudar dessa etapa, ultrapassar esse nível, ou vai ficar só nos concertos, ou você quer construir uma marca lá na frente. Porque você precisa lembrar, eu comecei a fazer concertos para ser um trampolim para eu chegar num segundo degrau da escada, né? Pode ser isso, né? É uma ideia. Ou eu comecei a fazer concertos porque eu acho que é um negócio muito lucrativo, eu vou colocar pessoas para trabalhar para mim, eu quero crescer com isso, é o meu desejo de trabalhar com concertos. Tem muita gente que faz isso também, a gente percebe. Tem grandes empresas nos shoppings, franquias, né? E Então, aparece muito, né? Eu acho que as pessoas também elas acabam começando a fazer ajuste porque o pessoal pede muito. Então, por exemplo, a gente costura, o pessoal da família, os amigos, todo mundo, eu tenho uma calça assim para fazer uma barra, ou eu tenho uma roupa que eu preciso apertar, eu tenho que arrumar, enfim. E aí o pessoal começa a pedir muito, você não arrumaria e tal, não sei o quê. E aí o pessoal pede muito. Então, acho que é isso verdade. também impulsiona a pessoa a começar a fazer ajuste, né? Porque Sim, a demanda é muito grande e hoje em dia falta profissional, né? Em todas as áreas da costura. Dentro da costura falta profissional de todo tipo, mas de ajuste falta muito, né? sim. Dificilmente alguém quer. Tem o pessoal que é mais velho já, né? Que já tá no ramo faz tempo. Só que muita gente está se aposentando, muita gente tá ou não quer mais fazer, né? E aí sobram jovens e a maioria não quer, né, fazer esse tipo de serviço. Então o pessoal fala que falta no mercado, né? É difícil encontrar. Porque Por que será? até que a gente vê assim, o menosprezo, achar o conserto de roupa é coisa de eu quero ser estilista, quero ser modelista, eu não vou consertar roupa, né? Então, quando a gente começa a pesquisar essas empresas que já são pioneiras aí no mercado de franquias, o conserto é uma bela coisa, né? Para quem pensa em lucrar com costura e não tem talvez um pensamento de construir a própria marca, é um negócio bem bacana. É um certo preconceito também, né? Eu acredito
como eu posso dizer, nesse segmento da costura, né? Muita gente tem preconceito, né, de fazer conserto. Na verdade, é uma coisa bem complexa, né? Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Inclusive, você precisa assistir até o final esse vídeo, porque a gente vai falar o porquê que gera geralmente esses preconceitos aí, né? E é um erro que a própria pessoa que executa os trabalhos, ela... Mas vai seguindo o vídeo aí que você vai ouvir o que nós temos a falar, até mesmo pelas nossas experiências nesse caminho. Mas eu pensei numa coisa interessante, falando de conserto, cara que quer crescer em alguma área, eu não sei trocar zíper direito, não sei colocar um bolso, fechar uma calça, o conserto ele te dá também muita experiência, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer conserto para adquirir mais experiência na costura, para trabalhar até mesmo uma outra área. O cara está Também. começando, né? Uhum. É uma coisa muito boa a gente pensar nesse ponto. Aprende muito, nossa, a gente aprende muito, principalmente sozinho, né? E Sim, você vê as costuras, né? Quando você tá fazendo ajuste, você obrigatoriamente tem que desmanchar peças, tem que lembrar como que estava costurado. Então, você acaba vendo muito de acabamento, sim, de costura, né? Os pespontos que tem e tudo mais. Então, você acaba adquirindo bastante conhecimento nesse ramo, né? sim, sim, com Nessa certeza. área da costura. Agora, o segundo tópico que a gente colocou aqui, se for temporário, é importante você ter um plano para mudar de degrau, né? Subir esse degrau. Se no caso for fixo, você já escolheu essa atividade como profissão. Tem gente que realmente gosta, eu conheço algumas pessoas que gostam de fazer ajuste mesmo. Uhum, É uma coisa lucrativa, porque você não tem custo praticamente, né? Você tem, uhum. lógico, tem alguns custos que a gente vai até falar mais pra frente, mas é uma coisa mais lucrativa porque você não precisa comprar muita coisa assim para desenvolver. Você não tem um gasto assim de material É um serviço, grande, né? né? Que nem Prestado, você fazer uma peça de roupa, você tem um custo ali, né? sim. E já no ajuste não, a maior parte é lucro, né? A maior parte é lucro, sim, com certeza. Isso chama muito atenção para fazer ajuste também. Mas se isso não for algo fixo, se for temporário para você, é importante você perceber quanto tempo você quer ficar nos concertos. Porque à medida com que você pôs uma plaquinha lá na frente da sua casa, não sei se você trabalha em casa ou no ateliê, e você começa a divulgar que você faz o concerto, você faz o concerto do Joãozinho, da Mariazinha lá, ela vai fazer uma divulgação. Se o seu serviço for bom, vai aparecer outras pessoas, né? Então, eu vou dizer, O minha boca a mãe, boca, né, nessa área. sim, sim, minha mãe hoje ela também faz parte do ramo de vestuário, costura aí, né? E ela começou a fazer alguns trabalhos de concerto e o serviço dela Foi rápido, foi né? muito rápido. A divulgação é boca a boca, é muito Você rápido, né? coloca a plaquinha, principalmente. Colocou a plaquinha na porta de casa, Sim, é batata, né? No mesmo dia as pessoas já já começam a aparece gente lá, sempre procurar. tem alguém necessitando, né? Então, se você não quer continuar com isso, tenha um plano para você saber quando você quer parar. Porque senão vai atrapalhar os seus planos. Vamos imaginar que você quer criar uma marca e tá cheio de cliente de concerto para você. Você já tem que conversar com esses clientes, até porque você vai se queimar. Às vezes chega lá, o cara fala, pô, eu consegui arrumar minha barra de calça e eu quero adotar essa pessoa sempre para fazer minhas barras de calça, né? Mas se você tem um plano de daqui 6 meses parar com os concertos, você precisa avisar essas pessoas até mesmo para poder dizer, olha, não vou mais trabalhar com isso, meu ramo agora vai ser produzir uma peça X, ou vou trabalhar na indústria, não sei qual é o seu plano, mas se for usar os concertos para serem temporários, saiba que ele vai aumentar o fluxo de trabalho e que é importante você ter também um plano para você, em primeiro lugar, de ultrapassar o próximo degrau, porque senão vai passar 1 ano, 2 anos e você vai ver, você continua fazendo e nunca vai diminuir a quantidade de pessoas aí interessadas, né? Sempre aumenta, a tendência é aumentar. A tendência é você ficar preso também nisso, se não for o seu objetivo maior, assim, eu quero trabalhar com ajuste. E aí você acaba ficando refém daquilo, porque gera uma renda Sim, legal e os clientes vão pedindo e vai chegando coisa e você não consegue parar nunca. Então, se o seu objetivo é fazer outra coisa mais pra frente, você tem que estar ciente que provavelmente você não vai conseguir sair, né, assim é, tão fácil. sim, Então, antes de entrar nesse ramo, é bom ter essa ideia de que é difícil você entrar só para fazer algumas coisinhas e parar, né? Porque você acaba decepcionando também alguns clientes, deixando na mão. Aí você fala, não, tem que terminar, sei lá, às vezes tem, sei lá, 20 peças para fazer quando você decide parar.
E aí você termina as 20, mas aí quando você tá fazendo essas 20, vai chegando mais coisa, e é o Uhum. dinheiro que entra, aí você não tem coragem de falar não, ou você não tem coragem, ou pelo dinheiro, enfim. E aí vira um ciclo sem fim. Então, essa é uma coisa que prejudica se você tiver um objetivo lá na frente de fazer outra coisa. Então, Sim. tem uma coisa a se pensar. Olha, conserto dá dinheiro? Antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para você dar uma curtida no canal, no vídeo aí, se você está gostando, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, né? Ajuda. Ajuda bastante a gente está tentando ajudar vocês aqui. E cada vez mais a gente percebendo que vocês estão interessados nos vídeos, estão gostando do nosso conteúdo, vai dar uma incentivada aí, você se inscrevendo, curtindo, compartilha com alguém se tiver interesse, né? E deixa nos comentários, fala, poxa, ô Jean, ô Ju, tira alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente possa falar. O nosso interesse aqui é trazer algo mais instrutivo no sentido de construir a sua ideia, fazer a sua ideia funcionar. Não só te explicar como fazer uma costura ou outra, né? Mas até mesmo sugira o que vocês podem aprender conosco aqui, até para a gente poder trazer, porque essa moça aqui tem muita ideia, tem muito conteúdo, muita experiência de vida, de mercado nesse âmbito do vestuário, aprendeu muito, já estudou bastante para poder passar. Eu também tenho uma carga aí que eu posso compartilhar com vocês. Mas vamos lá. Ainda Conserto dá estudo. dinheiro Ainda estudo e ainda muito. estuda, né? A gente não Não dá para pra nunca, parar. nunca para. Conserto dá dinheiro? A resposta é sim, dá dinheiro. Mas você precisa ter valorização do seu próprio serviço e saber trabalhar, né? E logo no próximo quarto aqui, a gente vai explicar o porquê dá dinheiro e como vai dar dinheiro e se vai dar dinheiro de acordo com a forma com que você trabalha, tá? Vamos avançando. Como prestar esse serviço? A gente colocou aqui que precisa ter qualidade, ótimo atendimento, prazo e organização, né? É importante. Se você não tiver qualidade, provavelmente vai interferir lá no seu dinheiro, porque as pessoas não vão retornar para fazer serviço e não vão divulgar o serviço. O prazo, é importante que você cumpra o prazo, né? Nem que uma dica aí de prazo, tem alguma dica de prazo que outros podem, E né? depende muito do ajuste, né? Depende da quantidade. O legal do ajuste é que as pessoas dificilmente elas deixam uma peça só, né? Sim, Geralmente, se deixar é porque às vezes a pessoa quer testar, ela quer ver, porque todo mundo tem um monte de roupa em casa para ajustar. Então, às vezes ela quer ver como que é seu trabalho, daí ela vai levar uma, mas é quando ela vê que você fez legal, aí ela vai levar aquele monte que ela tem lá em casa. Mas assim, geralmente a quantidade é grande, né? Então, assim, você tem que sim, pensar no tempo que você vai levar. Geralmente, ajuste não leva muito tempo para fazer, dá para fazer vários por dia, né? sim. Você, por exemplo, você faz super rápido, né? Eu já sou mais chata para fazer as coisas, mais lerda, vamos dizer. Eu demoro mais para fazer, ele Depende, já é mais prático, acho sim. que também tem mais experiência em algumas coisas e tudo. Eu vou ser bem sincera, eu não gosto de ajuste. Então, talvez seja por isso que eu enrole tanto que eu demore, sim. Mas ele consegue fazer bastante. Quantas barras você faz no dia, mais ou menos? Depende, eu tava somando esses dias, eu acho que eu consigo fazer umas 10 a 20 barras aí, dependendo do tipo de barra que o cliente peça, com um trabalho bem bacana. Isso em 8 horas de serviço, mas quanto ao prazo, assim, uma ideia também que me veio à cabeça, se você consegue fazer o serviço em 2 dias, dê um prazo de 3 dias e É, tente entregar isso antes. Você oferta um prazo maior, você entrega antes do prazo. Isso é interessante. O é. cliente surpreende, né? Ele fica Fica esperando ali, feliz, né? né? Porque às vezes você fala assim, ah, sei lá, dá 5 dias, e aí com 3 você entrega. Ele fica super feliz, porque ele tá ansioso, né? Se a pessoa leva a peça para ajustar, porque ela quer usar, Sim, né? Ninguém vai gastar dinheiro assim à toa com uma peça, né, que já usada, enfim. E se ela faz isso é porque ela tá ansiosa para usar, tá precisando, né? sim. Então é legal fazer isso, surpreender o cliente nesse sentido. O atendimento é importantíssimo. Você tem que dar um bom atendimento. Se te contatam pelo WhatsApp, responda bem o cliente, né? Tenha agilidade também em responder. Separa um horário, ou separa um horário para você fazer, porque não dá para você ficar parando o serviço toda hora, ficar fazendo contato e fazendo serviço, né? Separa um horário, atende o seu cliente e trata ele bem, né? Porque se você quer trabalhar com isso, precisa tratar as pessoas bem. Tem muita gente no mercado hoje que até fica um puxão de orelha. Se propõe a trabalhar na coisa, e depois começa a ganhar alguma grana, começa a desenvolver ou tá de saco cheio daquilo que não quer mais fazer, começa a tratar mal. Não, você precisa tratar bem seu cliente, né? Precisa ter qualidade, precisa ter bom prazo
e organização, porque chegar no ateliê feio, ou uma casa que é bagunçada, às vezes as roupas do cliente estão toda bagunçada, jogada Tem que ter ou um perdida. cantinho ali para colocar. Geralmente a gente costuma separar. Por exemplo, quando o cliente traz, aí a gente coloca peças a fazer. Então fica num cantinho, a gente põe num saquinho identificado com o nome do cliente, fica tudo separadinho. As peças prontas a gente deixa em outro canto. As peças que a gente está fazendo, geralmente ou está na máquina, ou está separado, penduradinho em algum lugar. A gente procura se organizar o máximo possível para não ter Sim, problema. Pensou, o cliente chega, eu não sei onde tá, e põe nos saquinhos e vai jogando num canto. Daí é chato, né? Porque o cliente fala, nossa, que falta de organização, não sim, consegue achar minha peça. E em relação ao atendimento, que o Jean Paul estava falando, é muito importante, inclusive é uma das coisas que mais faz fechar. Porque é o que faz diferença do cliente te procurar também. Por exemplo, se o cliente te liga ou ele te manda uma mensagem por WhatsApp, sim. a forma como você vai atender ele vai passar a confiança para ele de levar, vai deixar ele mais à vontade. E geralmente as pessoas atendem muito mal mesmo, né? É aquela coisa bem seca, bem mecânica, e a pessoa não se sente muito bem, né? E então a gente preza muito isso. Inclusive, muitas pessoas falam isso. Nossa, é difícil o pessoal atender bem, né? Nossa, eu vim aqui porque você me atendeu muito bem. Então é legal você ouvir isso. E a gente percebe que isso faz diferença, né? Sim, Então a sim. forma como você responde o cliente, que você atende o cliente, que você fala com ele, que você trata ele, chamar o cliente pelo nome, isso é Isso. importante, né? Você lembrar o nome dele, chamar ele pelo nome, faz toda a diferença. Esteja também até mesmo apresentável, porque é, às vezes você trabalha em casa, mas você não pode atender o cliente com pijama, não pode acordar e não pentear o cabelo, talvez, e atender o cliente de qualquer jeito. Então é importante você ter por mais que você fale, o meu ateliê hoje é dentro de casa. Eu comecei trabalhando dentro de casa. Então é importante Também. você saber que a sua casa é a tua empresa, você representa a tua empresa. Você precisa estar ali, né, com um bom ânimo. Eu tenho certeza que você sabe o que fazer. Você coloca a sua melhor roupa ali para atendimento, né? Não precisa ser um paletó gravata ou um vestido de festa, né, para fazer isso, mas é importante você reconhecer que o trabalho é digno, é muito importante esse serviço no âmbito da costura. Uhum. Não é nada a se desmerecer, porque tem gente que desmerece o serviço, como a gente volta a ressaltar. Valorize-se como costureiro. É importante você saber que você pode ser modelista, costureiro, estilista, dono de confecção. Você tem que se valorizar. E valorizar quem trabalha com você e todas essas pessoas da cadeia da produção têxtil, de vestuário. Isso é muito importante. Cada um tem esse papel muito importante nessa área, senão não funciona. Preços a Exatamente. cobrar. Nós podemos falar de preços. O que você acha em relação a preço? Esse assunto é bem polêmico, hein, gente? Tem Vamos gente que juntar. trabalha com ajuste aí que vai ficar bravo com a gente, talvez. Então a gente precisa juntar o tópico 5 e 6 para falar dele ao mesmo tempo, porque preços a cobrar e o 6 eu coloquei respeite-se, né? Nós escolhemos aqui respeite-se. Então eu acho que o preço tem a ver com respeito também, porque posso dar um exemplo primeiro aqui? No Pode? caso tem cliente que eu já observei uma barra, vou dizer assim meu preço, eu não sei se tem gente que cobra mais ou menos a esse preço, estou dizendo o meu valor em relação a isso. Eu já fiz barra de calça e já cobrei R$ 40 a barra da calça. Eu faço um trabalho todo personalizado, atendo o cliente no espaço, eu ofereço café, água, trato esse cliente como um cliente que fosse, sei lá, fechar uma peça de R$ 5.000 comigo. Então ele vai ter um tratamento muito bacana e eu vou oferecer o melhor no meu serviço. Mas tem clientes que simplesmente falam, mas R$ 40 numa barra? Eu já vi lugares que fazem por 10. Desculpa, mas se a pessoa falar para mim que tem lugar que faz por 10, se você faz por R$ 10, eu vou respeitar o seu serviço, mas o meu serviço custa 40, né? Então, se ele conhece alguém, eu falo para ele, olha, por favor, então procure essa pessoa lá, eu valorizo o meu serviço, eu me respeito. Então, se eu estipulei um valor, eu sei o quanto vale o meu serviço e eu não vou cobrar menos do que eu acho que vale, porque é um trabalho, é digno, é honesto e as pessoas têm que respeitar o quanto a gente, né, determina ali. Eu acho que isso é muito bacana, né, E a não gente é pensar. nem em relação só ao trabalho que você tem fazendo a peça, porque assim, para você estipular o valor, você precisa olhar também, né? Às vezes, por isso que o pessoal liga e fala às vezes, quanto que ficaria tal peça?
Aí a gente fala, tem que trazer pra gente dar uma olhada, porque às vezes tem que. A peça é toda embutida, você tem que desmanchar ela todinha. É um trabalho, É assim, isso mesmo. gigantesco, se você. Que você pode até estragar a peça se você não souber montar ela de novo, né? Uhum. E aí é claro que encarece, né? Pra você deixar com aquele mesmo acabamento, não fazer um serviço É. porco, né? Vamos dizer. E também você tem que pensar que assim, o tempo que você está atendendo o cliente ali, que o cliente está experimentando a peça, você está alfinetando ali, por exemplo, está medindo a barra, fica assim, tá bom, não, aumenta mais, tal, não sei o quê. Esse tempo que você está ali, você está dispondo o seu tempo também para o cliente. Você poderia estar fazendo um outro É isso ajuste, mesmo. por exemplo. Então, você tem que contabilizar isso também. Tempo é dinheiro. Então, assim, o tempo que você poderia estar fazendo outra peça e ganhando dinheiro, você está teoricamente, você ganha dinheiro atendendo o cliente. Então, você precisa cobrar por isso também, né? É um atendimento personalizado. Não é assim, a pessoa joga a calça lá ou a peça e você vai lá e faz de qualquer jeito. Não. Ela vai provar, você vai alfinetar no corpo dela, vai medir tudo certinho para ter certeza que vai ficar, né, bonitinho. Então, você tem que valorizar também esse tipo de serviço, né? Não é só ajustar a peça. Tem um antes também e tem o depois, que você vai perguntar pro cliente se ele gostou, que ele vai provar a peça, ó, ficou legal, gostei. É um tempo que você demanda ali que você precisa valorizar. Sim. Fica uma dica também muito bacana que, para não esquecer, é, cobre seu serviço pelo menos 60% no ato, quando deixar o trabalho, nem que você gaste uns minutinhos com o cliente ali para ele poder ver as peças. A Ju também costuma, às vezes, É por muito exemplo, importante. verificar as peças e também manda uma mensagem pelo WhatsApp para o cliente antes de começar o serviço. Só inicia o serviço se tiver pelo menos um sinal, né? Ou o valor total. Eu vou dizer para Eu, vocês, por exemplo, não aceito metade, eu não aceito porque nem metade também. metade nem 60, porque às vezes a pessoa não tem, ela não volta mais para buscar, para ela não vale a pena, ou então ela demora muito, e você está contando com aquele dinheiro, você fez aquele serviço, então Sim, você precisa receber. Então, quando a pessoa paga antes, é certeza que ela vai buscar. E se ela não for buscar, que é difícil quando ela paga, aí é outra história, pelo menos você já recebeu pelo seu trabalho, né? Já é sim, mais fácil você correr atrás do cliente para ele buscar a peça do que para ele te pagar. é verdade. É Então, importante, você precisa lembrar, confirma. É muito difícil, muitas pessoas têm esse receio. Quando eu comecei, o meu maior medo era cobrar. uhum. Então, não tenha medo. Isso é o medo de Falei, todo mundo. olha, se precisar, eu com os meus clientes, eu anoto, falo, "Não, tudo bem, senhor José, olha, né, isso aqui tá, vai ficar R$ 100, tudo, um exemplo, tá? O Pix é tal valor aqui, né? Geralmente eu não uso Cartão. cartão por conta das taxas e tal. E o Pix, o senhor faz o Pix e já retira a peça aí. Mas é importante você lembrar que você precisa ser honesto e entregar essa peça, né? Como você já colocou os princípios ali de prazo, qualidade, atendimento, organização, você vai entregar. Porque senão depois você se queima com os clientes, né? Você está trabalhando com um produto que você já recebeu e às vezes tem uma conta para pagar alguma coisa, já usa esse dinheiro e saiba que se você prejudicar a peça do cliente ou se você não oferecer o serviço no prazo, ele vai pedir o dinheiro de volta. E É. você precisa contar com isso. Não é só receber também. Então existe o ônus, né, e o bônus. E respeite-se sempre. Se a pessoa não quiser fazer o seu valor, não abaixe o seu valor por conta de uma. Não vai cobrar algo exorbitante. Observe a sua região, tenta ver o preço e observe o que você sabe fazer, se você pode cobrar esse valor. Se você começou com um valor mais abaixo, melhorou o serviço, também pode aumentar o custo, né? Não Mas pode ter lembre-se de se medo, né, respeitar. também. Porque as pessoas têm medo, a gente tinha medo. E o segredo é o jeito de falar. Uhum. Então você não pode falar assim, olha, só que eu cobro antecipada, não sei o quê. Não, você não vai falar assim, você tem que ter um jeitinho. Que aí o Uhum. cliente acaba e fala, ah, tá bom, tudo bem, entendeu? Agora se você falar, olha, é o seguinte, só que você vai ter que pagar antecipado. É. Não, você chega e pega e fala assim, olha, a gente trabalha da seguinte forma. A gente não aceita, a gente não trabalha com cartão. Não sei, apesar, não precisa nem falar isso, né? Porque o Uhum. cliente, ele não. Só se ele perguntar, aceita cartão? Fala, a gente não trabalha com cartão por conta das taxas. Mas a gente trabalha com valor antecipado, tá? Uhum. E geralmente a gente dá um prazo, tudo, mas geralmente a gente entrega até antes, se der, né? A gente faz o trabalho com excelência, ou então você simplesmente fala assim, você tem que impor também. Sem ser grosseiro, mas falar assim, olha, a gente trabalha com valor antecipado. E assim que a gente recebe o valor, a gente já coloca na fila da produção lá para conseguir Isso. entregar no prazo que a gente te passou, né? Porque é para a pessoa saber que se ela demorar para pagar o valor,
A não peça dela vai vai. ficar para trás, Isso. entendeu? É mais ou E, menos e tem isso. muito cliente. A gente está aqui. É importante você ouvir esse vídeo até o final, porque a gente está mostrando pulos do gato. São dicas, tá? Inclusive, eu Que me a gente lembrei de uma aprendeu coisa bem bacana. sofrendo. Porque tem pessoas que vêm com a postura, não, parece que, sei lá, é um milionário ali, né? Quer fazer a peça e tal, ou quer fazer um Um concerto. monte de peças, às vezes. E traz aquele caminhão de peças. Você observa, a pessoa sai correndo, né? Já, tipo, depois você me passa o preço. Quando você manda o valor, vamos supor, você fala que o seu prazo é de 5 dias úteis. Ela acha que já está contando aquele prazo. É importante você deixar bem fixo que o prazo começa a contar a partir do pagamento, Isso. né? Nem que você precise fazer um orçamento ou descreve no WhatsApp lá certinho tudo que você vai fazer para deixar certo o valor. Observa bem também a peça. Quando o cliente trouxer uma peça, se vamos imaginar que ele quer trocar o zíper da peça. Porém, é, essa peça já está toda desgastada, rasgada e é impossível trocar esse zíper. É importante você observar essa peça para ver se não tem mais consertos e você às vezes não ofendendo a peça da pessoa, mas pergunta: você gostaria de fazer também esse outro conserto porque vai impedir de fazer esse trabalho ou não vai ficar legal? Ou, às vezes tem um furo, tem que fazer um serzido talvez na peça próxima do zíper, aí você tem que tirar o zíper e trocar o zíper, mas aí você vai acabar fazendo um outro conserto sem que ele tenha pedido, né? Então observa, tenha todos os pulos do gato. Saiba que cliente também aplica golpe, né? Se a gente não souber se impor. Então tome cuidado com esses golpes de clientes, não são todos. Você tocou num ponto importante agora, uma coisa que a gente esqueceu de colocar aí, mas a gente pode comentar. Analisar, avaliar a peça do cliente. Porque, por exemplo, no caso de um vestido de festa, uma peça de marca, às vezes, sei lá, tem uma mancha, ou tem um furinho, tem um rasguinho, alguma coisa, um desfiado. E aí você não vê isso na hora. O cliente às vezes não viu, Uhum. né? Ou às vezes até já sabe, mas enfim. E aí o cliente pode falar que foi você, ou ele pode achar que foi você. Então é bom, né? Eu mesmo já levei peças, às vezes, no shopping, geralmente eles fazem isso, né? Eles anotam lá, por exemplo, olha, tem um manchado aqui, tem um furinho em tal lugar, para depois não ter problema. Então, assim, nunca aconteceu com a gente, né? Mas Não. um dia pode acontecer. Então é bom dar uma olhada na peça, ver se tá, falar, você viu essa manchinha que É tá uma aqui? Só segurança pra... para você e É, para o porque às vezes cliente. mancha, a pessoa fala assim, nossa, essa mancha não tinha aqui, né? Sim. E aí, se você não olhou também, você nem vai saber responder se foi você, se não foi. Você fala, puxa, será que alguém manchou? Uhum. Será que alguém, né, às vezes sem querer fez alguma coisa? Ou eu mesma? Então é legal você dar uma olhada pra não nos prejudicar nesse sentido, né? Sim, sim, com Porque tem certeza. cliente que é difícil. Hum. Tem clientes e clientes. Tem aqueles que são maravilhosos, que compreendem o serviço, e tem outros que só Jesus, né? Sétimo tópico: divulgue e peça avaliações. É importante você ter aquele, pelo menos o seu endereço lá no Google. Se você escolher um nome para a sua empresa, seu ateliê, é, coloque ele, faça questão do Google Meu Negócio, né? Que hoje eu acho que é no Maps lá que se usa. Mas entra no Google e coloca Google Meu Negócio ou cadastrar o negócio no Google, você vai conseguir fazer esse cadastro. E tem um link que você pode mandar avaliação. Você acabou de atender um cliente, saiu satisfeito, entre em contato com ele pelo WhatsApp, né? E manda para ele uma dica lá. Tudo bem, fulano, atendi você, percebi que você gostou. Poderia, né, me incentivar e mandar uma avaliação no Google? Isso é muito importante porque as pessoas passam a pesquisar o seu serviço ali na sua região e vão verificar lá, falam, nossa, o serviço dessa pessoa aqui é bem bacana, tem bastantes avaliações, né? É, Isso até vai. aproveita, né? Às vezes a pessoa fala, ficou perfeita tal. Aí você pega e aproveita, já deixa, né? E fala, que bom. Se você... aqui tá o link de avaliação do Uhum, Google, se você puder, vai ajudar bastante tal. Porque a gente tem que aproveitar essas facilidades. Hoje em sim, dia a internet ajuda muito, assim. Então, além da plaquinha, tem gente que não pode pôr plaquinha na porta, ou porque mora, sei lá, num apartamento, ou num lugar que não tem como colocar. Então, a internet ajuda muito. E hoje as pessoas pesquisam na internet. Então, a primeira coisa que as isso. pessoas fazem, eu preciso fazer uma barra. Ela vai olhar no Google onde que tem uma costureira mais próxima. Dificilmente a pessoa vai ficar olhando, andando nas ruas, procurando, né? Não sei as pessoas que moram ao redor. Mas às vezes você pode conquistar clientes incríveis, né? Maravilhosos pela internet. A gente mesmo, 90% dos nossos clientes, todos pelo Google, né? Sim, isso é muito bom, porque eles vêm, eles observam as avaliações, já vêm com aquela recomendação e vêm seguros, né? Sabendo que o É serviço isso. vai ser feito,
porque tem uma boa recomendação ali. É, exatamente. Eles não é só de procurar, porque eles olham as avaliações. Então, vê que a pessoa escreveu lá, nossa, ficou perfeita a minha peça, alguma coisa assim, né? Um comentário, não só as avaliações. Uhum. Isso faz com que o cliente se sinta seguro de te procurar. Sim, com certeza. Então, no começo é difícil, porque não vai ter avaliação nenhuma, mas aos pouquinhos vai. Você vai acostumando, vai observando. Tem mais vídeos no canal que explicam até mesmo sobre como não levar calote, tem o negócio do Messias, né, no canal. E tem um vídeo também que eu fiz a respeito do WhatsApp, até como você colocar mensagens automáticas e tal. Depois dá uma pesquisada aí nos vídeos que tem no canal do Costura Empreendedora e verifica, tá? Tem muitas dicas legais aí nesse canal e não deixa de sugerir aí nos comentários, tá? Você pode até colocar o link embaixo para a pessoa ver na descrição do Isso mesmo, boa vídeo e ideia. aí ajuda. A gente vai Também deixar fica o mais link lá fácil, né, de ficar dos dois, procurando. pode crer. Vamos lá. O oitavo tá acabando, tá, gente? Um pouquinho mais de paciência aí, já tá acabando. São muitos tópicos, né? Mas a gente tá falando o básico do O básico. básico do básico. E sempre vem uma ideia que é importante para você. Você que trabalha já ou vai começar, precisa muito saber disso aí. Porque senão você vai acabar caindo, né, nos mesmos erros, nos mesmos. É importante você desviar, porque isso vai fazer você ganhar tempo e mais dinheiro. Às vezes desiste por bobeira, né? Desiste por besteira. Isso não pode acontecer. Olha, o oitavo aqui a gente colocou saiba dizer não. É importante dizer não, né? O não é muito importante porque tem coisas que te forçam a fazer algo que você não gosta, que você não vai estar satisfeito de estar prestando o serviço, né? Às vezes a peça está toda suja, está fedida, está imprópria, né? Você não sabe para onde Calçadinhos a é o pessoa usou, principal, né? né? Às vezes a pessoa não tem higiene, às vezes sujou a roupa, ou trabalha num lugar insalubre, talvez, ou contaminado, e vem com aquela roupa toda suja, é um desrespeito com você também. Então, faz parte do dizer não. É importante você falar, não, esse tipo de trabalho eu faço, mas a roupa precisa vir limpa, né? Eu não trabalho com roupa nesse estado, o odor, porque você vai prejudicar outros clientes, outras roupas, né, que vão estar no seu estabelecimento, na sua casa, e às vezes vai estar em contato com teus filhos ali, tua esposa, tua esposa, né, porque a gente não sabe onde que a pessoa levou aquela roupa. E propostas absurdas em relação ao trabalho, saiba dizer não. Ah, eu posso fazer o serviço, te pagar talvez, sei lá, daqui a um mês, e você vai perder outros clientes e fazer serviço para aquela pessoa? Não, não sabe. Não tenha medo de dizer não quando isso for ofensivo para a sua pessoa, né? Eu acho que sobre isso a gente mata bastante E questões às aí. vezes é um serviço que você fala, não vale a pena, eu vou ficar, sei lá, dias fazendo, ou eu não sei fazer, né? Às vezes você, né? É uma Uhum. coisa muito complexa. Por exemplo, sempre aparece um monte de coisa que você fala, não, eu vou tentar fazer, né? Às vezes, sei lá, uma mala, já chegou mala pra ir de É, viagem. É que ele é abusado e ele faz. trocar o zíper, Ele consegue, cursor, sei ele lá. mexe lá, ele é super inteligente. Eu não pegaria, eu ia falar, não, essa não é a É um minha desafio área, doido. bolsa eu não pego, né? Mas se você não se sentir à vontade, não tenha vergonha de falar não, porque às vezes a gente pega com vergonha de falar não, Uhum. porque é chato, porque a gente não sabe falar não, e aí depois fica desesperado, deixa as peças que já estão pendentes lá e fica preocupada com isso e não consegue resolver, aí depois tem que falar pro cliente que não deu certo ou faz de um jeito que não fica legal. É, Então, nesse sentido é bom falar, isso aqui não dá, eu não faço, né? Às vezes indica outra pessoa, não sei. nunca tenha medo do não. É importante. E nono tópico, tá acabando, gente? Ai, eu lembrei de uma coisa, posso Sim, falar? claro, Desculpa te claro. interromper. Em relação a preço. Uhum. Esses dias veio uma cliente aqui, aí ela chegou com um monte de peça tal, aí ela começou já a tirar a roupa pra provar tudo. E ela falou, mas quanto que fica cada peça? Aí eu falei, ó, não, fica uma média, né? Tem que saber os ajustes que vão fazer, mas essa peça é uma média de X. E aí ela, nossa, muito caro. Eu fui fazer um orçamento numa costureira e ela me cobrou, sei lá, acho que era 2 vezes menos, assim, do que o valor. Aí eu falei, então, esse é o nosso preço aqui, né? Então, assim, não ceder. É você saber falar não. Falar, olha, você me desculpa, né? A fulana pode cobrar, sei lá, R$ 1. Mas a fulana é a fulana. Aqui, né, é o meu trabalho. E assim, geralmente o pessoal vai, você tem que saber falar, não, tudo bem, então faz lá na fulana que é mais barato, mas provavelmente esse cliente vai voltar. Sim. E é o que o Jean Paul sempre fala, quando volta, aí você cobra o dobro.
Você vai ter que consertar o serviço de outra pessoa, que é mais complexo, e para o cliente aprender também, né? Às vezes a pessoa vai levar uma barra e faz toda torta num lugar e você vai ter que descosturar, fazer um serviço, um retrabalho, né? E consertar aquilo lá ou fazer sei lá, uma coisa com que dê certo para esse cliente. Então É você vai ter o horrível, né? dobro do trabalho e então é o dobro do preço. Já que ele levou num lugar ruim, agora vai ter que valorizar um lugar que saiba fazer, né? Vamos pro 9. Tenha horário e meta, tá? É importante você ter horário. Você é um ser humano, né? A gente já trabalhou virando noite e trabalhando, né? Então, Ai, ser isso no costureiro faz começo isso, parece que é um, não faz não bem. sei, Não faz um bem. A vício, gente né? vai tocando a vida de uma A gente não forma vê a hora passar, né? Acho que é isso. Esse é o problema. E também come tem a mal. necessidade, a gente precisa fazer. Inclusive em relação para você ter ideia do tempo que você levar para entregar. Porque, por Sim, exemplo, se você começa às 5 da manhã e para, sei lá, 5 da manhã é muito, né? Mas umas 6, 7 da manhã e termina umas 5, você já tem ideia mais ou menos de quantas peças você consegue fazer naquele período. Então, você sim, tendo essa regrinha de horário, você consegue passar prazo também muito mais sim. facilmente. Você não pode ser escravo de si mesmo, né? Na tua própria empresa aí. Então, não faça isso, tá? Aproveite o seu tempo útil, trabalhe, mas tenha seu descanso e tenha uma meta. Vou dizer o seguinte, às vezes você fala, eu não vou trabalhar das 8 às 5. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, porque eu tenho uma meta de construir minha casa, de pagar a faculdade dos meus filhos, sei lá qual é a sua meta, tá? Mas é importante você ter uma meta e saber o tempo que você precisa trabalhar. Precisa trabalhar 2 horas a mais por semana para você cumprir aquele, né, sei lá, aquele plano, alcançar alguma coisa. Eu acho que é viável, mas tem que ter um tempo também, porque você não pode viver a vida inteira assim. Senão você nunca vai ter uma saúde, um tempo para lazer, isso é importante, faz parte do ter tempo para gastar esse dinheiro que você está ganhando, né? Não só para pagar a conta, né? E não é só no sentido, a gente não fala só no sentido de trabalhar muito, mas no sentido também de trabalhar pouco, né? É, O inverso também acontece. Quando a gente trabalha por conta, a gente dá uma relaxada às vezes, né? Hoje eu isso. vou em tal lugar, eu vou dar uma volta ali, vou receber tal Boa pessoa, dica. vou acordar mais tarde. Então, isso também prejudica o prazo que você deu, porque você contou que você trabalhar das 7 às 5, só que naquele dia você, sei lá, resolveu começar a trabalhar às 2 da tarde. Você É, não vai conseguir fazer aquela quantidade de peças, você vai atrasar e vai acumulando e vira uma bola de sim, neve. Então, se você não tomar cuidado com isso também, você não vai atingir seus objetivos, você vai se queimar com os clientes, né? Porque quando a gente dá um prazo, a gente precisa cumprir. Então, a gente tem que tomar cuidado com. Tem que ter um equilíbrio ali, as duas pontas, né? Nem trabalhar demais e nem trabalhar de nem de menos para menos. nos prejudicar também. É isso mesmo, não seja também um preguiçoso, tá? Dá vontade de ficar dormindo até mais tarde, mas Quando a gente melhor é não. nosso chefe, a gente tem que se policiar mais ainda do que quando a gente trabalha para outras pessoas. Uhum, com certeza. Senão não vai pra frente mesmo. Principalmente em casa, porque toda hora alguém chama, né? Dá vontade de dormir um pouquinho, vou tirar um cochilo, aí vou lavar uma louça, vou fazer alguma coisa, daí É, quando vejo já passou o dia e a gente trabalhou pouco. e impor Então, limite, né? Também para o pessoal. Às vezes a família fica chamando toda hora. E, e são convites muito bons, né? O convite para tomar um cafezinho toda hora, ou conversar com aquela vizinha ou vizinho, né? Então não é legal. Então esse faz parte de ter foco também, tá? O 10 e último tópico aqui, a gente já até mesmo agradece você que está até aqui chegou até o né, final. até o final do vídeo e tal. Parabéns! Muito bom, né? Isso é Isso legal. aqui que você tá fazendo já é É um um passo progresso, né? Um importante. progresso e É, para sua vida. Isso é um tempo que a gente se dedica aqui, até a gente pensou que a gente quer oferecer alguma coisa para vocês que também precisam dessa dica. Às vezes, nosso mercado é um mercado que é fechado, ele precisa ter gente que mostre, né, os caminhos, e isso é muito importante. Sempre que você tiver alguma dúvida, estamos à disposição, né? Se a gente não responder na hora, aguarda lá que a gente sempre responde os comentários, né? E vamos tentar cada vez mais nos aproximar para trazer o melhor para vocês aí, o filé desse mundo que é um mundo muito bom, muito bacana, tá? O 10, busque sempre aperfeiçoamento. Como você pode buscar aperfeiçoamento, amor? Que dá uma dica aí. hoje em dia é muito mais fácil, né? Antigamente era ou você pedia pra alguém te ajudar, né? Alguém que tinha experiência, ou você aprendia sozinho, né? Ou sei lá,
frequentaria algum curso, né? Hoje em dia a gente tem internet aí, o YouTube, né? Sim, Mesmo. É um lugar que a gente consegue aprender bastante coisa, Instagram, né? Ajuda muito. Então, assim, não é porque você não tem condições de pagar um curso que você vai ficar sem aprender, né? Sem aprendizado. Então, tem muito conteúdo na internet bom, tem que saber filtrar também, que tem muita coisa que não é legal, né? é verdade. Mas ajuda muito. A internet ajuda muito a se aperfeiçoar. E tem os cursos também, né? Cursos Sim, específicos. Tem gente que dá curso tanto online quanto presencial. O Senai tem curso de ajuste, Senai, né? Senac. Na internet no YouTube tem bastante gente que fala sobre cursos de ajuste, né? Específicos. Uhum, Então é importante porque essa área de ajuste ela é muito específica, né? uhum. Então, tem gente, quando a gente começou, a gente não entendia muito, né? Porque você saber montar uma peça é diferente de você fazer um ajuste, né? Mas eu acho mais complexo. Você tem que desmanchar, então você tem que saber desmanchar para não rasgar o tecido. Então, tem Sim, coisas que no curso de costura a gente não aprende. E aí você vai aprendendo, né, com o tempo. com o Então, fazendo tempo, um dia a curso dia. específico para ajuste com alguém que já entende disso, que já sabe todos os percalços no meio do caminho, já sabe todos os problemas que pode, né, que podem acontecer. Então, é importante fazer esse tipo de curso ou de aperfeiçoamento, né? Porque. E também tem muita facilidade, né? Por exemplo, eu não sei pôr zíper direito. Assiste vídeo, vai Isso. treinando, porque é treino, tudo é treino. Treina com as Colocar suas zíper, próprias roupas. principalmente, é treino. Pega Fazer suas barra. roupas, né? A Treina primeira roupa. barra que a gente fez, pelo amor de Deus, né? Uhum. E hoje a gente faz barra, assim, de olho fechado e fica perfeito, assim. Então, Sim, é o é tempo. treino, né? Não dá pra fazer uma vez e achar Sim. que se não conseguir fazer, não é pra você. Uma Então, dica de curso que eu acho legal, que a gente viu no Senai, né? Nós fizemos Senai. Aqueles cursos livres são bem bacanas, são rápidos e bacanas. O curso de reta e overlock é um curso bem bacana, porque se você não conhece nada, quer começar hoje, então você precisa saber costurar reto, né? a gente pode gravar um vídeo Precisa... qualquer dia, né? Não sei se vocês acham legal, mas se vocês quiserem, coloca aí embaixo nos comentários. Uhum, E a gente fala sobre cursos na área, né? Se você quiser isso. falar sobre uma área específica, é importante a gente saber a opinião de vocês, porque a gente tem tanto conhecimento para passar, mas a gente não sabe por onde começar, Sim, né? Inclusive em relação a esses tópicos que a gente colocou 10, tem muito mais. Mas se você tiver algum que você acha importante também salientar que você já sabe, já tá na área, tá fazendo ajustes, sabe que são coisas que as pessoas precisam saber, coloca aqui embaixo. Quem sabe, né? Se der bastante comentário, a gente pode até fazer um parte 2 é isso com aí. mais 10, por exemplo, né? Isso, falar sobre máquinas que você precisa para usar, né? E saber como você pode começar a partir de uma máquina. Tem muitas ideias, até mesmo como prestar esse serviço fora de um local, né? Como expandir esse tipo de negócio. Mas deixa as dúvidas aí, que a gente vai bolar uma ideia. Se tiver bastante comentário, bastante coisa bacana, a gente pode bolar um vídeo 2 aí. A É, a gente se gente tá aqui compromete para aqui. ajudar. Sim, tá bom? Então, acho que é isso, né? Uhum. Então, vamos nos despedir por aqui, tá? Mais uma vez, se não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, curte o vídeo, porque o YouTube precisa reconhecer que o vídeo é legal, para divulgar para mais pessoas. Isso fortalece o nosso trabalho, a gente está aqui se dedicando para vocês e agradecemos de coração a presença aí de todos vocês que Obrigada, gente, por assistiram, ter tá bom? ficado até o final, viu? Até mais. Um beijo para vocês. Tchau, Tchau. tchau.